Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Havia uma jovem garotinha de uns 9 anos de idade que tinha como seu melhor amigo um rapaz de 21 anos. Ele sofria de um sério retardo mental. Seu apelido era John Matt. Ele não era visto com bons olhos pela população local, que praticamente o marginalizavam e não aprovavam sua amizade com a garotinha. Porém, esta relação entre ela e John Matt sobrevivia à clara hostilidade da população local e continuaram convivendo juntos e brincando. Certo dia, durante a estação de caça, a garotinha e John Matt estavam brincando de esconde-esconde, e era a vez de John se esconder. Ao ver uma plantação, ele teve a inusitada ideia de se disfarçar de espantalho. Assim a sua amiguinha nunca encontraria. Mas um grupo de 5 homens armados de rifles e bebendo cervejas e montado em uma picape, provavelmente retornando de uma caçada, viram o espantalho e o chefe do grupo teve a divertida ideia de praticarem tiro ao alvo com ele. E assim o fizeram. Ao terminarem de fuzilar o espantalho, ouviram os gemidos moribundos e sangue escorrendo dele. O chefe examinou o espantalho mais de perto e, ao descobrir que era John Matt, fugiram apavorados do local e fizeram um pacto de silêncio, de não contar nada a ninguém. A garotinha encontrou o amigo John morto e ficou horrorizada. Mais tarde, a polícia local fez as suas investigações rotineiras e não se chegou a nenhum responsável. Os 5 homens que o haviam baleado chegaram a prestar depoimento, mas não foram sequer apontados como suspeito. E além disso, para muitos na cidade, a morte de um retardado não importava mesmo. O xerife contrariado foi obrigado a engavetar o caso e considerá-lo insolúvel. Após o enterro de John Matt, se passaram alguns meses e o caso foi praticamente esquecido. Quando um dos algozes de John viu no quintal da serraria onde trabalhava um espantalho de pé. Assustado, percebeu que era o mesmo no qual John estava disfarçado. Ele imediatamente relatou o fato a seus amigos, que achavam ser apenas uma piada sem graça de alguém. Porém, na manhã seguinte, ele foi encontrado morto na serraria, dividido ao meio por uma serra automática. O caso foi declarado morte acidental. O mesmo pensou os demais 4 assassinos. 2 semanas mais tarde, outro algoz do finado John estava voltando para casa quando viu em um terreno baldio a 200 metros da sua casa um espantalho. E ao examinar mais de perto, viu que se tratava do mesmo. Ele foi correndo para a casa e contou por telefone o ocorrido a seus amigos. O chefe do grupo solicitou que ele viesse até a casa dele, mas enquanto estavam todos reunidos na casa do líder do grupo, as horas passaram e nem sinal dele. Preocupados, ligaram para casa e, para seu espanto, souberam que ele havia morrido em um acidente de carro. Os 3 algozes de John decidiram dar o fato como uma coincidência lamentável, embora o medo imperasse no íntimo deles. 2 semanas mais tarde, o terceiro algoz de John havia visto perto da moagem do qual era proprietário uma figura parada à distância e, ao ver mais de perto quem era, para seu pavor, era o espantalho. Ele imediatamente ligou para os seus outros 2 que chegaram à sua moagem. Ele morava lá também. Quando foram ver o espantalho,
ele não estava mais no local. Ao examinarem o terreno, observaram que nem sequer havia um ponto de fixação no solo. Nada havia sido fixado no chão naquele terreno. Os três combinaram de ficarem juntos na moagem e foram apanhar os seus pertences, enquanto que Viu Espantalho os aguardaria em sua moagem. Ao voltarem, ele desaparecera completamente e deram parte na polícia. Depois de vasculharem a moagem, encontraram o cadáver dele dentro do silo, soterrado sobre 2 toneladas de grãos de cereais. A partir daí em diante, o xerife, cada vez mais desconfiado, passou a ficar de olho nos 2 últimos que restavam. Um deles decidiu fugir às escondidas da cidade, mas foi encontrado na manhã seguinte morto, devido a algum tipo de infarte na oficina mecânica de propriedade dele. Escrito em um bilhete, abre parêntese, a caligrafia foi identificada como da vítima mesmo, fecha parêntese. Eu vi o espantalho, diga a verdade ou será o próximo. O xerife interrogou o remanescente dos algozes, que se fez de desentendido. O xerife também aceitou sem comentários as vagas explicações dele, mas aos poucos ele foi ligando os fatos. Entretanto, no final nada pôde fazer, pois o último que restava se suicidara. Aparentemente enforcou-se no quintal de sua casa. A antiga amiguinha de John foi encontrada no local brincando normalmente em frente ao cadáver do último algozes de seu amigo, como se este não a incomodasse. Na verdade, foi ela quem avisou o xerife. Assim que o xerife chegou, solicitou que ela fosse embora do local enquanto eles faziam a perícia. Para assombro dele, a garotinha teria lhe dito: "Vou ir agora brincar com John. Boa noite."